Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um dos casos mais famosos e misteriosos de toda a Austrália. O caso Revel Bauman, uma modelo de apenas 22 anos que desapareceu sem deixar rastros. Inclusive, as autoridades da Austrália oferecem uma recompensa de $1 milhão por qualquer informação a respeito do caso. Bom, antes de mais nada, como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, depois que terminar o vídeo, se você gostar do vídeo que eu produzo aqui, se inscreve aí que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Revel Sabine Bauman nasceu no dia 11 de julho de 1972, em Manly, um subúrbio litorâneo localizado ao norte de Sydney, na Austrália. Ela era filha de Jane e Ivor Bauman, que, além dela, tinha mais 2 filhos, uma garota chamada Sal e um menino que era o caçula, chamado Matthew. Revel foi descrita como uma menina alegre, extrovertida e que gostava de passar a maior parte do tempo brincando com seus irmãos. A sua infância era bem normal, porém, uma tragédia marcaria a vida de Revel para sempre. Em 1976, quando ela tinha apenas 4 anos, ela viu seu irmãozinho Matthew boiando já sem vida na piscina da família. Na época, o garoto tinha pouco mais de 1 ano e caiu dentro da água enquanto brincava próximo à piscina. Não havia nenhum adulto por perto e, quando se deram conta do que havia acontecido, já era tarde demais. Esse fato trágico mexeu muito com a cabeça de Revel, tanto que ela nunca mais foi a mesma após isso. Inclusive, segundo a sua mãe, muitas das decisões erradas que Revel tomou em sua vida era consequência desse seu trauma psicológico. Quando chegou na adolescência, a beleza de Revel já chamava a atenção. Ela se interessou pela carreira de modelo e chegou a desfilar em alguns lugares. Ainda na adolescência, segundo algumas fontes, ela começou a fazer uso de entorpecentes, onde consumia sempre que achasse que precisava. Ao atingir a maioridade, ela passou a trabalhar em algumas agências de modelos, onde conseguiu bons contratos nesse meio. Por conta de sua beleza, muitos homens a desejavam e ofereciam muito dinheiro para ter uma noite com ela. Como Revel não ganhava muito como modelo, ela viu a oportunidade de levantar um dinheiro a mais com isso e decidiu trabalhar para uma agência de acompanhantes. Ela então se tornou acompanhante de luxo, onde usava o pseudônimo de Misha e tinha uma lista de clientes seletos fornecidos pela agência e que estavam dispostos a pagar um alto valor por uma noite com ela. A agência era responsável em marcar o encontro entre o cliente e a acompanhante. Eles tinham uma espécie de catálogos com várias garotas, onde o interessado escolhia uma ou mais delas e o tempo que queria passar com as mesmas. Em seguida, ele realizava o pagamento direto para a agência, e depois a garota ou garotas eram mandadas até a casa do cliente ou um hotel que ele estivesse hospedado. Apesar da agência ficar com uma boa parte do dinheiro do programa que era realizado pelas acompanhantes, as garotas que estavam nessa agência preferiam trabalhar para ela do que por conta própria, já que os clientes eram todos selecionados a dedo, e não era qualquer um que poderia entrar em contato com a agência e escolher uma garota. Sendo assim, esse sistema em que a agência funcionava como uma espécie de ponte entre o cliente e a acompanhante, teoricamente, era mais seguro para as garotas. No dia 5 de novembro de 1994, às 4 da tarde, Revel foi atender um cliente chamado Gavin Owen Seymour, em Kingsford, um bairro no sudeste de Sydney. O programa durou cerca de 2 horas. Quando acabou, Revel ligou para uma amiga chamada Kate Brentnell, no qual as duas combinaram de se encontrar para beber. Ela também tinha planos de se encontrar com o seu namorado, um homem de 27 anos chamado Piers Pollard. Piers era um escritor ligado à indústria do cinema e que não sabia que Revel, além de modelo, também era acompanhante. É dito que os dois estavam muito felizes, pois em breve o casal iria morar no Japão, onde Revel havia conseguido um emprego como dançarina.
Por volta das 7h15 da noite, Revell ligou novamente para sua amiga Kate e disse que a encontraria no Royal Hotel. Porém, Revell não compareceu a esse encontro. O seu namorado tentou contato com ela várias vezes. Sem resposta, ele decidiu relatar o seu desaparecimento para as autoridades. No dia seguinte, a mãe da jovem ficou esperando por ela por horas na estação ferroviária de Newcastle. Ela ligava para Revell, mas ninguém atendia. A mulher então decidiu ligar para amigos próximos da filha. Ligou também para hospitais, mas não conseguiu nenhuma informação de onde Revell poderia estar. Em seguida, ela ligou para sua outra filha, irmã de Revell, que disse para a mãe que era melhor ela contatar a polícia. Revell deveria encontrar com sua mãe às 11 da manhã para um almoço de despedida, já que em breve ela iria viajar para o Japão com o namorado. A princípio, a polícia tinha a teoria de que Revell tinha ido embora sozinha para o Japão e, por algum motivo, ela não quis se despedir do namorado e muito menos de sua família. O namorado e a família dela acharam essa teoria da polícia um absurdo e disseram que Revell jamais faria algo desse tipo. Em 7 de novembro de 1994, 2 dias após o desaparecimento de Revell Bauman, foi encontrado vários de seus pertences espalhados por 4 ruas diferentes em Kingsford. Entre esses pertences estavam sua bolsa, maquiagem, diário, cartões de crédito, chaves do seu apartamento e o par de calçados que ela estava usando no dia em que desapareceu, sendo que um calçado estava em uma rua e o outro em outra rua. Em contato com o aeroporto, a polícia obteve a informação de que Revell não embarcou em nenhum voo para o Japão. Essa informação derrubou a teoria de que ela havia decidido ir para o Japão sozinha. Desse modo, se deu início a uma investigação mais rigorosa, onde a polícia falou com várias pessoas próximas a Revell para saber se ela havia recebido algum tipo de ameaça recentemente ou se tinha algum inimigo que pudesse fazer algum mal a ela. Mas segundo essas pessoas, ninguém a ameaçou e ela também não tinha inimigos, até onde eles sabiam. Em um dado momento da investigação, a polícia descobriu que Revell era a garota de programa, coisa que a maioria das pessoas próximas a ela não sabiam, incluindo seu namorado. E os que sabiam do seu segredo contaram para a polícia que ela queria deixar essa vida e que atenderia o seu último cliente apenas para levantar um dinheiro antes de ir para o Japão. Quando a polícia conversou com Pierce Pollard, o namorado de Revell, sobre isso, ele não quis acreditar. Segundo ele, lidar com o desaparecimento da namorada e depois descobrir por terceiros sobre o seu segredo foi uma bomba dupla. A polícia decidiu ir até a agência de acompanhantes do qual Revell fazia parte. Lá eles conversaram com o casal de proprietários Zoran e Jane Stanojevic. Os dois passaram todas as informações que tinham sobre Gavin Seymour, o último cliente que Revell havia se encontrado no dia em que desapareceu. Os policiais então foram até a casa de Gavin e lhe fizeram algumas perguntas. Gavin disse aos policiais que passou mais tempo com Revell do que o combinado com a agência e que ele pagou a ela por fora pelas horas adicionais, lhe dando um cheque. Essa prática ia contra as regras da agência, já que a mesma não ganha comissão quando o cliente e a acompanhante combinam algo a mais ou por fora, sem o conhecimento deles. Os policiais então pediram o canhoto do cheque, mas Gavin disse que não estava com ele. Gavin disse também que, no final do programa, ele foi até um café com Revell, onde eles tomaram algumas bebidas e que, após isso, ele se despediu e foi embora. Os policiais perguntaram se ele tinha algum ticket ou nota de consumo que pudesse comprovar isso, mas ele disse que não. Após mais algumas perguntas, os policiais deixaram a casa de Gavin. Para a polícia, apesar de Gavin ser um suspeito, eles acreditavam que ele não tivesse nenhum motivo para fazer mal a Revell. Isso porque os dois não se conheciam antes do programa, então não havia nenhuma história antes que pudesse ser algum motivo ou ter alguma motivação para uma vingança. A polícia decidiu vasculhar todas as lixeiras no bairro de Kingsford, o mesmo bairro que Gavin morava e que as coisas de Revell foram encontradas espalhadas. Porém, a coleta de lixo já havia sido feita e levada para o lixão, onde seria quase impossível localizar qualquer prova.
Eles também foram no café onde Gavin disse que havia tomado algumas bebidas com Revell. Lá, mostraram fotos de Revell para os funcionários e perguntaram se ela esteve por lá com um homem no dia 5 de novembro. Os funcionários disseram que não a viram por lá. O fato de Gavin Samers ser a última pessoa a ter contato com Revell e suas informações passadas para a polícia serem inconsistentes fez dele o principal suspeito do desaparecimento. Mas apesar disso, a polícia não realizou buscas na casa e nem no carro de Gavin de forma imediata. Essa atitude da polícia fez com que eles recebessem muitas críticas. Segundo o namorado, familiares e amigos, a polícia havia perdido o interesse em solucionar o desaparecimento de Revell após eles descobrirem que ela era a garota de programa. Isso porque o tratamento dado pelos policiais a Gavin não parecia nem um pouco que ele era um suspeito. Alguns dias após o desaparecimento de Revell, a namorada de Gavin voltou de viagem. Ela notou que ele tinha várias marcas de arranhões pelo seu corpo e uma marca de mordida em seu dedo anelar. Ela também notou que Gavin havia feito uma grande limpeza na casa, além de ter lavado todo o seu carro, no qual até retirou os bancos. Ela achou tudo isso muito estranho, pois, segundo ela, Gavin não costumava limpar nada. E o mais estranho ainda é que uma das camisetas preferidas dele havia sumido. A polícia chegou a levar Gavin para ser interrogado e lhe perguntaram sobre aqueles arranhões e aquela marca de mordida no dedo. Ele disse que tudo aquilo era resultado do surf, já que costumava surfar regularmente. Um legista foi chamado para o examinar melhor, e, segundo esse legista, os arranhões e a mordida no dedo poderia ser o resultado de uma luta. Mesmo que tudo indicasse que Gavin foi o responsável pelo desaparecimento de Revell, ele foi liberado. Em respostas a algumas críticas, a polícia disse que essas provas não eram o suficiente para acusá-lo e muito menos mantê-lo preso. Gavin negou todas as vezes quando ele foi perguntado se ele tinha algum envolvimento no desaparecimento de Revell. Ele sempre dizia as mesmas coisas, que apenas contratou os serviços dela, depois eles foram tomar algumas bebidas juntos e em seguida ela foi embora. Os anos foram passando e ninguém foi responsabilizado pelo desaparecimento de Revell. Para as autoridades, ela já não está mais viva, mas quem quer que tenha escondido o corpo, escondeu muito bem, já que mesmo após vários anos desde o seu desaparecimento, nada foi encontrado, nem sequer um fio de cabelo. A família ainda tinha esperança que ela estivesse viva em algum lugar, mesmo que soubessem que as chances eram mínimas. Esse caso foi amplamente divulgado pela mídia australiana na época, e várias teorias surgiram a respeito do desaparecimento de Revell Bauman. Uma delas era de que um príncipe árabe havia pago uma enorme quantia em dinheiro para que Revell fizesse parte do seu harém, na qual ela estaria viva e morando em uma mansão junto com outras mulheres com o único objetivo de satisfazer esse príncipe. Outra teoria é que ela havia saído do país usando documentos falsos, no qual foi viver uma vida nova e não queria que ninguém soubesse. Uma outra, cuja polícia deu certa atenção, veio de um homem chamado Mark Colton, que afirmou em uma festa para várias pessoas que Revell estava enterrada tão fundo que ninguém iria encontrá-la. Mark afirmou ainda que o responsável pelo crime era Zoran Stanojevic, o dono da agência de acompanhantes do qual Revell fazia parte. Segundo Mark, Zoran teria dado um sumiço em Revell por dois motivos. O primeiro era porque ela estaria supostamente dopando os clientes da agência para em seguida roubá-los. O segundo era que ela estaria combinando programas por fora, sem o conhecimento da agência, e assim ficando com todo o lucro só para ela. Mark Colton é proveniente de uma família rica e influente da Austrália. Sua irmã é uma política e advogada que já chegou a ser vice-prefeita de Sydney. Ele também já chegou a ir preso por contrabando internacional de substâncias ilícitas, na qual pagou uma fiança de $1 milhão e foi liberado para responder em liberdade. Mark era um dos clientes mais ricos da agência de acompanhantes que pertencia a Zoran Stanojevic, o mesmo homem do qual ele disse ser o responsável pelo crime. As autoridades se interessaram em suas alegações e ele foi chamado para depor, mas quando chegou na delegacia,
negou tudo. Disse que estava muito bêbado e nada do que saiu de sua boca era verdade. Apesar das várias teorias sobre o desaparecimento de Revell, a polícia afirmou que não haviam provas o suficientes que pudessem levá-los até quem fosse o responsável. Eles até divulgaram que dariam uma recompensa de $1 milhão para qualquer pessoa que tivesse informações sobre o paradeiro de Revell, mas nada de novo surgiu. Em 2008, 14 anos após o desaparecimento, detetives responsáveis pela investigação do caso ligaram para Pierce Pollard, o namorado de Revell na época, e também para seus familiares. Eles disseram que encontraram novas evidências forenses e que isso daria um salto nas investigações. Contudo, essas tais evidências, pelo que parece, não ajudaram em nada, pois ninguém foi preso e o caso permaneceu sem solução. Os anos foram passando novamente, e a família continuou na angústia por não saber o que de fato aconteceu com Revell. A teoria que mais se comenta é que o casal de donos da agência de acompanhantes, Zoran e Jenny Stanjevic, junto com Gabe Seymour, armaram um plano para sumir com Revell. Revell, fugindo em desespero pelas ruas do bairro de Kingsford, foi abandonando seus pertences para facilitar sua fuga, só que em dado momento ela foi capturada. Lembrando que, apesar dessa ser a teoria mais comentada, ainda se trata apenas de uma teoria e que, segundo a polícia, não há provas que corroborem com ela. Até hoje, 29 anos após o desaparecimento da jovem Revell Bauman, ninguém sabe o que de fato aconteceu com ela, e o caso permanece sem solução. Bom, mas e vocês? O que acham que aconteceu com Revell Bauman? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.